Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro e eu te trago uma dica bem especial sobre língua portuguesa. Vamos saber então qual é a nossa dica? E a nossa dica de hoje é essa aí, olha só. Por que este sujeito não existe? Mas que sujeito é esse, professor, que não existe? É isso que nós vamos ver agora, olha só aí. É o sujeito inexistente, ou vocês podem encontrar também em livros chamados de oração sem sujeito, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito e é marcado pela presença de um verbo impessoal. Vamos saber então que verbos são esses. Os verbos impessoais, então, não são acompanhados por sujeitos e podem indicar. Vejamos aí os casos, olha só. Fenômenos da natureza, né? Que verbos são esses? Chover, nevar, fazer frio, fazer calor, tá? Quando a gente encontrar esses verbos nas nossas orações, nós estaremos diante de uma oração sem sujeito, certo? Olha só o próximo caso. Tempo decorrido dos verbos ser e fazer também não acompanham sujeito e aí nós estaremos diante de uma oração sem sujeito. E o próximo caso é a existência ou acontecimento de algo e aí nós temos o verbo haver. Encontrou o verbo haver em uma oração, você estará diante de um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Vamos ver então os exemplos sobre as nossas orações sem sujeito. Nós vamos ver agora os exemplos de sujeito inexistente. Olha só o primeiro caso. Nevou o dia todo, né? Nós temos aí o verbo nevou, que é um fenômeno da natureza. Fica estranho se eu perguntar, né? Quem nevou o dia todo? Logo, nós estamos diante de uma oração sem sujeito, com o verbo nevar, ok? Nosso próximo exemplo. Faz 3 anos que estudo nesta escola. Olha o verbo fazer também aí, né? Um verbo impessoal aparecendo na nossa oração. E aí nós temos também um sujeito inexistente, né? Ou uma oração sem sujeito. O nosso terceiro exemplo é com o verbo haver. Há muita gente na praia, né? Então, me deparei com o verbo haver, logo eu tenho aí uma oração sem sujeito, né? Ou um sujeito inexistente. E o nosso quarto e último exemplo, na minha família houve um caso de doença, né? Olha o verbo haver aparecendo novamente aí, né? O houve. Logo eu estou diante de uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente, ok? E esta foi mais uma dica de língua portuguesa do nosso Contraturno Digital. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir nas nossas redes sociais que está aparecendo aí na tela para vocês, @Contraturno Digital. Muito obrigado pela participação e atenção de todos e a gente volta numa próxima dica. Tchau, tchau!